Olá, seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica. Todas as semanas nós temos um encontro marcado e aí você sabe que o programa inédito vai sempre às quartas-feiras e você que está me assistindo em outro dia da semana, está assistindo aí uma reprise, mas não importa o horário, não importa o dia, o importante é que você está aqui junto com a gente para aprender mais da Palavra de Deus. Como você sabe, o programa Escola Bíblica tem um objetivo. Nós queremos em 2018 estudarmos 52 personagens da Bíblia e para eles faremos uma pergunta. O que eles têm a nos ensinar, eles que já passaram por essa terra, pessoas que a Bíblia declara que estão salvas, homens e mulheres que serviram a Deus, o que é que eles podem nos ensinar? Eu e você que estamos em nossa caminhada ainda nessa terra, em direção aos céus, na busca da vida eterna, o que é que essas pessoas podem nos ensinar? Ah, você não acredita na Bíblia? Bom, eu queria convidar você então a pensar um pouquinho mais e tentar compreender as histórias e as lições desse livro, porque a Bíblia é o livro de Deus, é diferente de qualquer outro livro. Deus é o autor e usou 40 escritores para revelar nele a sua vontade. Esse livro revela que eu e você temos um céu a alcançar. E se você não acreditar nesse livro para ser o referencial da sua vida, você vai acreditar em quê? O que vai sobrar para você? Por isso, eu queria convidar você a buscar conhecer mais do livro de Deus. E que através das histórias desse livro, eu e você possamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu queria falar para você que está nos assistindo, que hoje vamos aprender sobre uma mulher extraordinária e vamos tirar preciosas lições da vida dessa mulher. Seu nome? Ana. O nome é menos conhecido que o filho dela, Samuel. Ah, o profeta Samuel você já ouviu falar? Não só era profeta, mas também era sacerdote e juiz. De fato, na Bíblia é extraordinário a presença e a influência de Samuel na história do povo de Israel. Mas tudo começou com a mãe dele, Ana. Então hoje pegue sua Bíblia e vamos aprender mais sobre esta extraordinária mulher. Mas eu vou mandar uns abraços aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Bruna Carolina, lá de Imperatriz, no Maranhão. Adeilto Correia, do Rio de Janeiro. Lucas Rodrigues, de Feira de Santana, aí na Bahia. Marcos Roberto, de Goiânia. Beth May, de Santa Helena, lá no Paraná. Vera Lúcia, lá de Santos, São Paulo. Claudinho Farias, de São Caetano do Sul. E Terezinha Barbieri, de Medianeira, também no Paraná. Um abraço carinhoso para todos vocês, tá bom? Um abraço para você que está aí sintonizado na Escola Bíblica e que tem a cada semana buscado compreender mais da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Queria aproveitar e mostrar para você um presente que nós temos aqui. Nós temos esse curso bíblico, Os Ensinos de Jesus. Se eu mostrar aqui para a câmera 1, Os Ensinos de Jesus, esse guia completo com 18 temas pode ser seu. É um presente que nós temos da Novo Tempo para você. São 18 temas que estamos estudando nesse guia, no programa Bíblia Fácil, todos os sábados às 14h30, e você também é convidado para participar. Esse guia é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitá-lo através do nosso telefone em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121, ou então mandar um WhatsApp para a Escola Bíblica. O nosso número é 12 98100 1615. 12 98100 1615. Diga assim, eu quero o curso Ensinos de Jesus. E a gente manda para você esse guia com todo carinho. Lembrando que você não paga nada por isso. Pastor, não paga nada? É, não paga nada. E por que você não paga nada? Porque os anjos da esperança, que apoiam tanto o ministério da Novo Tempo, eles são responsáveis por fazer avançar a Novo Tempo. E nós somos gratos a você que é anjo da esperança e tem apoiado também nosso ministério. Pegue sua Bíblia e vamos agora para o livro de 1 Samuel. Você sabe que o profeta Samuel tem 2 livros na Bíblia com o seu nome. 1 Samuel e 2 Samuel. E é no livro de 1 Samuel que nós temos a história dele,
a começar pela sua mãe e pela forma miraculosa com que ele foi concebido. Hoje, então, vamos aprender sobre Ana, uma mulher de oração. Mas a gente nunca estuda esse livro sem antes fazer uma oração, a exemplo de Ana, que orava também a Deus. Vamos orar? Quero convidar você a orar comigo agora. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos aprender as lições da vida dessa extraordinária mulher. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. 1 Samuel, capítulo 1. Olha o que diz o texto sagrado. Antes, porém, deixa eu mostrar para você uma tela aqui. Aqui estão os 15 juízes de Israel. Eu já mostrei essa tela aqui em outros programas. Por cerca de 350 anos, depois que o povo de Israel chegou em Canaã, liderados por Josué, este povo teve juízes que julgavam suas questões. O primeiro deles foi Otniel e o último foi Samuel. Samuel, vamos estudar sobre ele na próxima semana, nas semanas vindouras. Mas hoje vamos aprender sobre a mãe dele. Samuel foi o último juiz de Israel, porque ele marca a transição do período Moisés-Josué para o período Davi-Salomão. Então, Samuel está entre o período dos juízes e da monarquia, porque vai ser Samuel que vai ungir aí a Saul como rei de Israel, depois também Davi. Estamos falando aproximadamente do ano 1060 antes de Cristo, data dos acontecimentos que vamos ver agora no primeiro livro de Samuel. Olha o primeiro verso. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Bom, você pode se perguntar, pastor, peraí, Eucana, esse homem aí, tinha duas mulheres, que história é essa? A Bíblia apoia a poligamia? Não. A Bíblia não apoia a poligamia. Você vai ter aí como Eucana, um homem que tinha duas mulheres, você vai ter outros como Abraão, que acaba se envolvendo também com uma serva dele, você vai ter Jacó, que tinha duas mulheres, mas essa prática de poligamia, ainda que tolerada, nunca foi aprovada por Deus. Porque Deus criou o homem para uma relação monogâmica. Um homem, uma mulher. Assim, a palavra de Deus condena a poligamia. E o detalhe dessa história é que Eucana se casou com Ana, que era estéril. E como a grande questão familiar era gerar filhos, em especial homens, porque o povo aguardava a vinda do Messias, uma vez que Ana não podia dar filhos, eles como que convencionaram pela cultura de que uma outra mulher poderia ser tomada então. E entra na história essa tal de Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas e Ana não. Agora o que começa a acontecer? Começa a acontecer uma confusão dentro de casa. É lógico, porque olha a situação em que estava Eucana com essas mulheres. Bom, a palavra de Deus continua dizendo: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Interessante que Eucana amava a Ana, e quando ele levava a sua oferta até o templo, até o santuário, e geralmente eles faziam isso uma vez por ano, indo até Jerusalém, ele que era lá de Ramá, ele dava uma porção dobrada para Ana, na esperança de que um dia essa mulher, quem sabe, tivesse um filho. E essa situação prevalecia todos os anos. Olha o que diz a palavra de Deus na sequência.
A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então Penina ficava provocando a Ana. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava muito e não comia. Eu queria que você imaginasse a cena. Penina, com seus filhos e filhas, provocando a ira a Ana. E quem sabe dizendo para ela assim, olha, quem é a mulher de fato nessa casa? Sou eu, que posso dar filhos para Eucana. Você não pode, você é estéril. Quem você acha que ele vai amar mais? Quem você acha que vai dar a descendência, que vai continuar as gerações de Eucana? São os meus filhos, não os seus. Então, Penina todos os anos provocava e irritava Ana. Bom, isso chegou numa situação bem complicada. Mas Ana mostrou-se uma mulher muito equilibrada. E ao invés de relutar, de brigar com Penina, você descobre que ela é uma mulher que ficava no seu canto, deixava até de comer, chorava, vivia ali os seus momentos tristes, as suas dores, mas ela buscava no Senhor uma resposta. E agora você tem aqui no texto uma oração que Ana vai fazer a Deus em um destes anos que eles foram até o templo levar suas ofertas. Olha o que diz o verso 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Viu que oração linda? Ela, nessas circunstâncias probantes, ela disse assim, olha, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, o Senhor está vendo a minha situação? Agora, se o Senhor me der um filho, um varão, eu vou dedicar esse filho ao Senhor por todos os anos da vida dele. E ele vai ser um nazireu, ou seja, não vou passar navalha na cabeça dele. O narizeado envolvia não só não cortar o cabelo, como no caso de Sansão, como também não provar nenhum fruto da vide, nenhum tipo de vinho, nenhum tipo de bebida alcoólica, nada. E essa mulher estava ali no templo, fazendo esta oração. Ela foi observada por um homem, o sacerdote, chamado Eli. E Eli, quando viu essa mulher demorar-se na oração, ele supôs que ela estivesse embriagada. E disse, mulher, você está embriagada? Aparta-te do vinho. E Ana disse, não, meu senhor, eu não estou embriagada, mas a minha alma está angustiada e eu estou aqui orando pedindo a Deus um filho. E quando Eli ouviu essas palavras, olha o que fez Eli. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eli disse para Ana, Ana, você vai em paz, e o Deus de Israel vai atender a sua petição. Sabe o que aconteceu? Ana foi para casa feliz, porque o representante divino, o sacerdote, havia dito para ela que a oração dela seria respondida, que o Senhor iria operar na vida dela. E isso de fato aconteceu. A palavra de Deus é extraordinária. E essa história que contém lições preciosas para mim e para você, diz que Ana voltou para casa e no tempo certo Ana engravidou. Olhando para essa história, será que eu estou falando para alguém agora que vive uma situação parecida? Você tem orado ao Senhor por um filho, você tem pedido a Deus para ser mãe, e isso tem se arrastado por um certo tempo, e você não tem visto essa bênção chegar na sua vida? Pois essa história ensina para mim e para você uma coisa interessante. Ore com sinceridade a Deus e também diga para Ele, olha, se o Senhor me conceder um filho, eu vou pegar esse filho ou filha e vou dedicar para o Senhor, para que em toda a sua vida Ele possa servi-lo. E se for da vontade de Deus, isto vai acontecer.
Então, o que você tem a negociar? O que você tem agora para apresentar a Deus? Eu não sei se a palavra certa é negociar, mas eu queria que você colocasse a sua situação diante de Deus, para que Deus ajudasse você. E se for da vontade que isso aconteça, isso vai acontecer, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode dar a capacidade de uma mulher, como por exemplo Sara, com cerca de 100 anos, dar à luz. Ele tem esse poder. E se for esta a vontade dele, você será agraciada também com um bebê. E você deve dedicar esse bebê ao Senhor, para que ele faça a obra do Senhor. Interessante que vencidos os dias, o que aconteceu? Olha o que diz o texto. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, 9 meses, teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Olha que interessante. Esta mulher fez uma oração e Deus respondeu sua oração. Deus se lembrou dela e no tempo devido nasceu o menino Samuel. Agora, eu queria que você imaginasse a cena, uma mulher que era estéril, que vivia sendo intrigada por uma outra esposa do seu marido, de que ela não podia dar filhos, de repente agora tem um bebê para segurar no colo. Mas você pode pensar assim, ela não entregou ele para Deus. Não, ela entregou. Ela cumpriu seu voto. Por mais que Ana amasse Samuel, quando Eucana foi de novo para Jerusalém, ela disse assim, olha, eu não vou com você desta vez, porque o nosso bebê ainda mama. Mas quando ele parar de mamar, nós vamos levá-lo para o Senhor, para o templo em Jerusalém. Melhor, para o templo em Siló, né? Vamos levá-lo para Siló. E lá em Siló, nós vamos dedicá-lo ao Senhor. Ele vai ficar lá, servindo ao Senhor na casa do Senhor. Olha o que diz o texto sagrado. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar, por quanto tempo? Para sempre. Ele vai ficar lá para sempre porque Deus me deu esse bebê e eu vou levá-lo para Deus. Olha, meus queridos, que interessante a história. E quando chegamos agora no verso 26, ela vai para o templo, ela apresenta o seu bebê e ela diz assim para Eli, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino que eu trago agora em meus braços, orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Você percebe nas palavras de Ana para Eli? Eu sou aquela mulher que você achou estar embriagada e que você disse que daria a luz a um filho. Eu dei a luz, aqui está ele, e eu vim aqui para devolvê-lo ao Senhor. Bom, a ideia da palavra que devolver é de que não pertencia a ela, pertencia a Deus. Deus havia dado para ela e ela vai devolver agora para Deus. Isso está em perfeita harmonia com o ensino da palavra de Deus, porque quando nós vamos para o livro de Salmos, lá no Salmo 127, você vai entender que a palavra de Deus ensina que os filhos não são nossos. Os filhos que nós temos, eles são do Senhor. É por isso que a Bíblia usa a expressão de que Ana devolveu Samuel para Deus. É isso que escreveu o salmista. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Isso mesmo, os nossos filhos são herança do Senhor
E sabe qual é a nossa primeira responsabilidade como pais? É educar essas crianças para servirem e amarem ao Senhor. Você tem se preocupado com a educação dos seus filhos, das suas filhas? Você tem investido aí recursos para que eles tenham uma boa educação? Você tem se preocupado com o futuro deles? Você tem cuidado bem da saúde deles? Isso tudo é importante. Agora, você está orientando os teus filhos no caminho do Senhor? Você está apresentando Deus para eles? Sabe por quê? Eles pertencem ao Senhor. Eles não são seus. Os filhos que nós temos são herança do Senhor. E nós temos que devolver para eles. E como que você devolve? Educando a criança nos caminhos do Senhor, para que eles conheçam a história sagrada da Bíblia, para que eles amem ao Senhor, para que eles temam ao Senhor, para que eles sirvam ao Senhor. Essa é a nossa principal função como pais, como mães, educar esses filhos nos caminhos do Senhor. E sabe o que acontece quando você faz isso? Sabe o que acontece quando você devolve os seus filhos para Deus? A bênção do Senhor continua sendo derramada sobre a sua família. Eu imagino que você esteja pensando, poxa vida, Ana, depois de tanto orar por um filho, Deus deu, agora a Ana dá esse filho para o Senhor, para que ele sirva lá no templo, lá em Siló, e Ana volta para casa de mãos vazias. E como foi a história dessa mulher? Ah, amigo, a história não termina aí. Sabe por quê? Porque o final é sempre melhor na palavra de Deus. Deus tem sempre o melhor para o seu povo no final. Eu queria que você avançasse um capítulo comigo. E quando nós vamos para o segundo capítulo de Samuel, olha o que diz o capítulo 2, verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Não é extraordinário isso? Não é maravilhoso? Ela devolveu Samuel para Deus, ela volta para casa feliz porque cumpriu o seu voto, e Deus diz assim, Ana, você foi fiel, né? Então segura aí que eu tenho mais bênção para você. Passou um tempinho, olha a Ana grávida de novo, nasce um garoto. Passa mais um tempo, nasce uma menina. Passa mais um tempo, nasce um garoto. Passa mais um tempo, nasce uma menina. Passa mais um tempo, nasce outro garoto. 3 garotos, 2 meninas, além de Samuel, 6 filhos, uma mulher estéril. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que tudo pode. E aquela que era estéril, que ficava sendo provocada por Penina, agora é uma mãe de 6 filhos. E sem dúvida que esses garotos, essas meninas, cresceram nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque eles tinham uma mãe que temia e amava ao Senhor. Ah, meus amigos queridos, que história preciosa o livro de 1 Samuel traz para mim e para você. Essa história de Ana, uma mulher que a despeito das dificuldades, das provocações, confiava no Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus a abençoou de forma extraordinária. E é interessante que quando ela tem Samuel, ela devolve Samuel para Deus. E depois Deus concede mais 5 filhos. Que alegria foi essa casa! Eu fico imaginando quão grata foi essa mulher pelos restantes de dias que viveu, por ver a atuação poderosa de Deus na vida dela. Ah, pastor, isso é a história da Bíblia. Nós estamos no século 21 e as coisas são diferentes. Não, minha querida, não são não. O Deus é o mesmo. Os problemas humanos são os mesmos. Sabe o que é diferente? Sabe o que é? É a fé. Essa é diferente. Nós precisamos de mais mulheres como Ana, que confiem mais no Senhor, que o amem, que o sirvam. Nós precisamos de mais mulheres que se coloquem nas mãos de Deus e façam votos a Ele.
dizendo: olha, se o Senhor me der o filho, me der a filha, eu vou devolver para o Senhor. Eu vou educá-los no teu caminho, eu vou prepará-los para os céus. E se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Em todas as circunstâncias, confie, confie. Você tem lutas, tem dificuldades, está na espera de um milagre? Confie, confie. Eu quero orar por você, para que Deus faça na sua vida os milagres que Ele tanto almeja fazer. Pai, obrigado por essa história. Ela nos ensina que o Senhor nos ama, que o Senhor conhece nossa história, que o Senhor sempre está ao lado para nos ajudar. Obrigado por esse exemplo de Ana e que nós possamos aprender a confiar no Senhor como Ana confiou e ver de Tuas mãos os milagres que tanto precisamos. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.